Então, gente, a gente vai dar início agora à nossa atividade, né, a nossa terceira palestra do ciclo 2023, do Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão. Sou a professora Fabiana, coordenadora do grupo de pesquisa. Então, eu saúdo a todas, todos e todes que estão participando aqui da nossa atividade. Então, eu gostaria de agradecer ao Centro de Ciências de Codó, na pessoa do professor Dr. Arlane Manuel Silva Vieira, ao colegiado do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e História, na pessoa do professor Dr. Antônio Alexandre Isídio Cardoso. Agradeço também aos membros, né, do grupo de pesquisa que estão aqui representados pelos estudantes David, Ana Luísa, Leiciane, Josi, Ivadete, Bruna, a equipe de organização desse evento, né, representado aí pela nossa discente Bruna Estefânia Rodrigues. Obrigada, Bruna, pela colaboração, pela parceria, pelo apoio. Ao palestrante, que gentilmente aceitou o convite, professor Dr. Antônio Cordeiro Feitosa. Gostaríamos de registrar também aqui a presença do professor Dr. Ronaldo Sodré, do Departamento de Geociências da UFMA, campus Bacanga. Também registramos a presença de pessoas dos seguintes lugares: Codó, Timbiras, Ipatinga, Minas Gerais, Raposa, Manaus, Amazonas, Coroatá, Lavras da Mangabeira, Ceará, Umari, Ceará, Caxias, Baixio, Ceará, Passo do Lumiar, São Luís, Santa Quitéria do Maranhão, São Bernardo, Natal, Rio Grande do Norte, Pendências, Rio Grande do Norte, Brejo, São José de Ribamar e Santana do Maranhão. Também agradecemos aí a participação, né, das instituições que estão representadas na nossa atividade: Sociedade Civil, a Universidade Federal do Maranhão, né, a UFMA, o FSJ, SEDUC do Amazonas, o EMA, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, gente, nesse momento a gente vai passar a breve leitura do currículo resumido do professor Dr. Antônio Cordeiro Feitosa e, em seguida, daremos início à palestra. Vou ler aqui brevemente o currículo do professor. Professor Antônio Cordeiro Feitosa é titular emérito do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão, possui graduação em Geografia Bacharelado pela Universidade Federal do Maranhão, 2003, graduação em Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão, 1978, mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, 1990, doutorado também pela mesma instituição, 1997, pós-doutor com bolsa CAPES, pelo programa Ciências Sem Fronteiras em Geografia Humana, no IGOT da Universidade de Lisboa, Portugal, 2015, tem experiência na área de geociências, com ênfase em geografia física e geomorfologia, atuando em nível de graduação e pós-graduação estrito sensu, nos programas de pós-graduação em saúde e ambiente, cultura e sociedade em nível de mestrado, principalmente nas seguintes áreas: percepção ambiental, análise ambiental, sustentabilidade ambiental, dinâmica da paisagem. E eu gostaria de registrar aqui, né, que o professor Cordeiro é o professor que representa o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da UFMA, lá do Departamento de Geociências, né, ele é responsável pela criação desse núcleo, onde foi a minha base, né, durante a minha graduação. Participei, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, e foi lá que aprendi muitas coisas, né, que a gente não aprende somente em sala de aula, principalmente em questões relacionadas à pesquisa. Então, fica aqui registrado meu carinho, né, a minha consideração, meu apreço aí pelo professor Cordeiro, e mais uma vez agradecer a disponibilidade do professor em colaborar conosco aqui com as nossas atividades do Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão. Então, agora nós passamos a palavra ao professor,
que terá 30 minutos para sua explanação. Ao final, faremos um bloco de perguntas e considerações. Então, professor, fique à vontade, o senhor está com a palavra agora, tá? Ok, boa tarde a todos. Quando eu me refiro a todos, eu estou usando essa palavra com toda a amplitude que ela permite. Então, está feita aí o cumprimento a todo o pessoal. Queria cumprimentar em particular os dois, ou as duas cearenses, eu não sei quem são, mas as duas cearenses que são conterrâneos, que estão participando desse evento. Acho bem interessante. E vamos conversar. Eu não gosto muito do palestrante, eu acho que é muito formal, mas vamos fazer uma exposição dentro do tempo previsto, ou um pouquinho mais, e depois a gente passa a uma tentativa de discussão. Eu vou tentar apresentar aqui uma tela, e aí, se der problema, então, mais uma vez, eu gostaria de salientar a minha satisfação de poder colaborar com o grupo e dizer que é um prazer colaborar também com a Fabiana, que é uma pessoa que a gente se conhece há muito tempo. Vamos dizer quantos anos não, né, Fabiana? Mas muito tempo, já dá para dizer que é compreensível. E sempre discutindo um assunto que não vou dizer que seja a minha paixão, mas é do meu grande interesse, que é discutir geografia. E agora, essa temática é relativamente nova, que é a temática da geograficidade. A gente diz nova porque despontou recentemente, tem aí uns 10 anos, mas ela já é conhecida há pelo menos 50 anos. Só que tinha sido, vamos dizer assim, colocada fora do link de interesse da maioria. Eu gostaria de só combinar, Fabiana, deixa que eu peça a mudança do slide, tá? Para a gente poder não atropelar muitas coisas. Ok? Então, a questão da paisagem é um termo muito discutido durante muito tempo. Geograficidades é que é uma incorporação relativamente nova, pelo menos na discussão acadêmica e também na discussão popular nem tinha, nem é conhecida. Pode passar, então, o primeiro. Geograficidade. A pessoa que mais bem abordou essa temática, eu diria que é o Eric Dardel. Depois dele, outros personagens começaram a despontar com essa temática, mas ela está associada à relação do homem com a terra. Bom, o homem a gente pensa que conhece, ou a gente acha que conhece. A terra a gente também acha que conhece. Mas vamos ver que relação é essa, né? Então, essa relação, do ponto de vista prático, é a nossa vida do dia a dia. E o entendimento aqui é que nós vivemos numa terra, vamos considerar essa terra ambiente, então nós vivemos o dia a dia na relação com a terra. Se você pensar em terra com T maiúsculo, homem com H maiúsculo, tudo bem, dá no mesmo. É o que está de essência em termos dessa relação. Mas como eu pensei em desenvolver essa abordagem, então, olha, Terra, planeta do sistema solar, planeta sólido, né? Composição diversa, ou seja, ela tem elementos diversos, elementos físicos, ou se você pensar elementos sólidos e líquidos e gasosos. Se a gente pensar por outra forma, elementos bióticos e abióticos. E aí, se alguém não entender o sentido, pode depois podemos discutir melhor isso aí. A evolução desse planeta é uma evolução dinâmica. Então, nós estamos
aparentemente estáticos, mas a Terra está girando, portanto, nós não estamos estáticos junto com ela. E estamos girando a uma velocidade fantástica, e essa velocidade, juntamente com a exposição da Terra ao Sol e a interação dos componentes bióticos e abióticos, vai gerar um conjunto de corpos que a gente está chamando aí de fixos, que são as estruturas sólidas, e fluxos, que são as energias que circulam entre esses elementos, inclusive que conferem a dinâmica da Terra como um todo, mas a dinâmica de cada segmento da Terra em particular, e isso nos remete novamente àquela história do homem do dia a dia, né? Ao nosso segmento terrestre do nosso dia a dia, ou seja, do ambiente em que vivemos no dia a dia. Pode passar o próximo? Um produto da relação do homem com a Terra. Então, ora, se a geograficidade é a relação do homem com a Terra, então a geograficidade produz paisagem, né? Produz a paisagem. E qual é o sentido da ação do homem com a Terra? É um sentido cumulativo. Então, nós tivemos aí, desde do homem primitivo até o homem atual, que vamos conceber como Homo sapiens sapiens, nós temos uma evolução em estágios cumulativos. Alguns elementos foram perdidos e outros incorporados, mas alguns elementos são mantidos. A gente pode até não acreditar nisso, mas eles são mantidos. Um estudioso recém-falecido, que eu gosto muito da obra dele, é o Ifu Tuan, e ele diz que nós guardamos uma lembrança, uma herança límbica, ou seja, uma herança do tempo que nós vivemos no primitivismo. Límbica aí tem a ver com limo, mas na prática é o nosso primitivismo. Depois nós tivemos uma condição parcial de evolução da história medieval. Temos um espírito um pouco mais moderno e temos algumas tendências que estão na atualidade e indicando perspectivas de futuro. Então, esses sentidos da ação do homem na relação com a Terra, indicando a produção de geograficidade, ele é expresso por esses percursos todos, né? Pode passar o próximo? Então, vejam, essa é a evolução do homem. Eu posso dizer que a geograficidade, sendo a relação do homem com a Terra, que homem é esse? Nós registramos o primeiro, o primata mais antigo, o Australopithecus, depois o Homo habilis, depois Homo erectus. Isso aí está no slide, mostra um intervalo de tempo. Cada um depois pode se aprofundar nisso, não é a nossa tarefa agora. Depois o homem de Neandertal, depois o Homo sapiens, só que o Homo sapiens já tem um estágio de evolução fantástico, né? E aí nós podemos pensar o seguinte: como a geograficidade foi desenvolvida, já que a geograficidade é a relação do homem com a Terra, como a geograficidade foi desenvolvida nesses diferentes estágios da evolução do homem? Pode passar o próximo, por favor? Então, Australopithecus, ele é o nosso ancestral maior, evoluiu para o Homo habilis, foi o primeiro hominídeo a utilizar a mão para fabricar instrumentos. Mas ele não utilizava a mão só para fabricar instrumentos, lógico. Primeiro, ele precisou sobreviver. Então, primeiro ele foi caça, depois ele foi caçador, e no estágio de caçador é que ele começou a preparar esses elementos para caçar, né?
E eu costumo dizer que talvez seja uma indicação dessa ancestralidade. Quando eu cheguei em São Luís, e aí vocês vão identificar um pouco dessa coisa que pode estar na herança límbica lá do Tuan. Quando eu cheguei em São Luís, ouvia-se muito uma expressão: garra isso para mim. Garra isso para mim, quer dizer, pega isso aí e traz para mim, por favor. Garra, olha a expressão, olha a palavra garra. Se nós pensarmos bem, o homem usou as mãos para agarrar ou garrar. Quando alguém diz garra isso para mim, pega para mim. Ora, o homem usou primeiro as mãos. E aí nós temos um exemplo claro do homem usando as mãos para fabricar instrumentos. Em seguida, ele usou as pernas para se equilibrar. Observe o seguinte: que geograficidade nós tínhamos nessa fase? Nenhuma, porque o homem não estava preocupado com isso, no sentido de registrar. Agora, houve uma geograficidade como? Ele evoluiu, ele aprendeu além de se defender, produzir instrumentos para caçar, para viver. Ou seja, ele começou a produzir elementos para modificar a paisagem. Entretanto, essas modificações que esse homem fez não passavam do seu limite do braço, ou dos pés, ou do ambiente muito próximo em que vivia. Nós não temos registros, a não ser através de pequenos artefatos que às vezes são encontrados em sítios arqueológicos. Mas o homem ainda faz isso hoje em dia, dependendo da necessidade. Então, essa herança límbica ele não perdeu. Né? Ele não perdeu. Então, vamos imaginar aí pessoas que se sentem perdidas numa zona de mata e não têm equipamento nenhum. O que elas fazem? Elas vão achar um elemento da natureza para tomar água, ou beber água, uma folha de planta e assim por diante. Isso é um aprendizado que vem dessa ancestralidade. Próximo, por favor. Ok, então nós temos aí o Homo erectus, ele já tem um manuseio mais interessante, já evoluiu naquela diversidade de ações, então ele aprendeu a equilibrar-se sobre as duas pernas e aperfeiçoou os instrumentos que o homem do Australopithecus tinha iniciado. Então, por isso que eu disse que ele não perdeu totalmente as primeiras habilidades, ele foi aperfeiçoando, acumulando, mas algumas coisas ainda estão valendo. Eu cito isso hoje quase sempre, todo dia. Pessoas que usam um celular para muitas coisas, mas tem pessoas que ainda não têm acesso a um celular, então elas ainda usam a caneta. Não há mais ninguém escrevendo com pena de pássaro, mas eu, inclusive, cheguei a fazer isso quando era criança, porque nós não tínhamos caneta. Tínhamos a tinta, mas não tínhamos caneta. Mas foi assim que os primeiros homens fizeram os primeiros registros de pinturas rupestres. Eles não tinham caneta, não tinham esse pincel, não tinham nada. No entanto, criaram esses instrumentos e deixaram os seus registros, que ainda hoje estão aí deleitando muita gente e impressionando. No estágio seguinte, o Homo neanderthalensis, que é, digamos assim, o parente mais próximo do homem moderno, ele já evoluiu bastante em relação ao Homo erectus. Novamente, ele aperfeiçoou os instrumentos e aqui tem um elemento novo, o domínio do fogo. Não vamos dizer que ele dominou o fogo, porque ainda hoje a gente não domina, mas a literatura diz que ele dominou. Isso é um pouquinho de forçação de barra, vamos dizer assim. Se nós ainda não conseguimos dominar, então ele não dominou naquela época. Mas aí nós temos um elemento novo, ele vivendo no frio, quer dizer, aqueles que viveram no frio podem ter desenvolvido a sociabilidade. Com a sociabilidade, então, veio a comunicação. Com a comunicação veio uma aceleração do desenvolvimento
da cognição do homem dessa época, né? E isso talvez tenha possibilitado a nossa evolução mais rápida no estágio atual. Pode passar o próximo. Então, o Homo sapiens, aproximadamente 12 mil anos, vejam que é um tempo muitíssimo pequeno para esse registro, e correlacionado com o rápido desenvolvimento cognitivo, técnico, científico, de aperfeiçoamento de instrumentos e assim por diante. Então, ele tem já um cérebro mais desenvolvido, então ele tem um pouco mais de cognição, aperfeiçoamento da técnica muito mais rápida, a vida em sociedade evoluiu muito, ainda que a gente possa questionar alguns grupos, criou a comunicação de uma forma mais acelerada, criou a manufaturas, as primeiras, aqueles instrumentos, né, já viraram fábricas, diversificou mais as suas atividades. Então, agora nós temos, sim, uma contribuição muito grande para a modificação do espaço em que ele vivia, e aí, sim, uma geograficidade que a gente pode dizer que foi matéria de uma relação mais forte do homem com a Terra. Por quê? Porque esse homem passou a ter o poder de intervir. Né? Então, aí nós temos o desenvolvimento do conhecimento e da ciência, modernização das atividades produtivas, inclusive da indústria, criação e modernização e sofisticação da tecnologia, ampliação do conhecimento do universo e uma consciência ambiental que parece que vem aí para o futuro. No momento, ainda nós não temos. Ou, se temos, está ainda em grupos muito pequenos e, às vezes, com muita contradição. Ou seja, a contradição está no que as pessoas conhecem, no que elas dizem e no que elas fazem. A consciência ambiental só vai existir quando as pessoas forem coerentes com o que conhecem e com o que fazem. Então, nós temos no meio aí, conhecem, dizem e fazem. Acho que agora nós podemos passar a ter uma visão de como evoluiu essa relação do homem até o Homo sapiens, como esse homem primitivo, e o homem da Idade Média, medieval, não conseguiu intervir, mas agora sim, o Homo sapiens, ou o homem moderno, já há quem fale em pós-moderna, mas o homem moderno vai ter uma contribuição mais intensa nesse processo todo, e já com indicativos de desequilíbrio do planeta. Próximo slide. Isso aí é só para a gente atualizar, recuperar de novo, é um estágio novo com equipamentos, né? O domínio do fogo. Quer dizer, os elementos estão materializados na mão dos indivíduos que estão aí presentes, mas eu diria que falta o Homo sapiens sapiens, que eu não encontrei nada que expressasse, assim, nessa cadeia, a sequência do Homo sapiens sapiens. Mas vamos lá, próximo. Bom, então esse homem, na sua relação com a Terra, ele tem um comportamento que é bem interessante. Ele tem um comportamento prático, vamos pensar em objetivo, que precisa desempenhar para poder sobreviver, para estabelecer suas relações de sobrevivência, segurança e relações. Mas ele tem, e agora talvez do ponto de vista subjetivo, e é um pouco isso que o Dardel prega, é aquela atração, aquele interesse maior, pela essência dos elementos do ambiente, numa certa atração pela natureza, que é de onde ele vem. O Rousseau estabelece dois estágios para esse homem, o homem primitivo e o homem
moderno, um pouco mais nessa linha aí. Então, se nós pensarmos assim, nós temos um homem que primeiro teve medo da natureza, que é um pouco a história do trovão e dos fenômenos que ele não dominava. Depois que ele passou a compreender melhor, ele deixou de ter medo, passou a se abrigar com a segurança, ainda que tem umas pessoas que têm muito medo, né? Diante do risco de um raio, se você não conhece as ações que deve praticar, você pode sucumbir. Inclusive, recentemente saíram algumas estatísticas com mais de 50 pessoas mortas por raios. Por quê? Porque não sabem se comportar diante de um fenômeno desse tipo. Mas, em geral, conhecendo os fenômenos pela vida prática, a gente consegue evitar muitos problemas. Numa situação dessa, eu diria que foi o prédio que desabou ontem em Gramado, que pelas rachaduras, ou seja, pelas evidências, o pessoal conseguiu evacuar o prédio a tempo e o prédio caiu e ninguém morreu. Claro que se fosse numa favela, isso era muito mais difícil, porque não tinha muito como evacuar fácil. E depois o poder público não é eficiente nessa hora. Mas só para vocês terem essa ideia das relações. Nós precisamos usar bem o nosso conhecimento da natureza, e isso é geograficidade, porque é a nossa relação com a Terra. Esse conhecimento precisa ser um conhecimento que nos vai prover segurança e sobrevivência. Mas depois nós podemos, por exemplo, desenvolver a sensibilidade, que é um pouco mais filosófica em relação ao existencial, do tipo você admirar uma montanha, você admirar o oceano, você admirar a água, você admirar esses elementos todos que estão aí na natureza, e até ter uma certa empatia profunda por esses elementos. Alguns são mais práticos e preferem destruir, né? Ou preferem atuar de modo, digamos, predador e assim por diante. Bom, então vamos agora percorrer um pouco a ideia de paisagem, que pela nossa referência aqui vem do latim, com significado de país, com acepção de lugar e sentido de território. Portanto, nós estamos falando aí de categorias essencialmente geográficas. Pode passar, Fabio. Então, por volta do século XVI, começou uma certa intenção de registrar a paisagem através das artes, principalmente através de pinturas. Então, depois surgiram já os mapas de conjunto de países. Depois veio já por volta de 1573, um conceito que não funciona muito hoje, que é uma extensão de terras que a vista alcança. Isso explica algumas questões. Vocês já perceberam que, por exemplo, em quase toda a cidade a igreja fica no alto? Pois é, através daquela posição da igreja no alto, você tem noção de tudo que está abaixo. Então, uma das impressões que nós temos mais fantástica é a gente, quando sobe a um pico, que é o mais alto de todos, que a gente tem um raio de vista de 360 graus, isso é uma vista fantástica, porque dali a gente tem o comando de tudo. Então, essa ideia da extensão de terra que a vista alcança é um pouco próxima dessa busca dos lugares altos, que as igrejas, quer dizer, que a igreja preferiu para a construção dos templos. Ou é um lugar alto ou um lugar médio, mas que tem muito mais paisagem baixa ao redor, ou à frente, e assim por diante. Então, essa extensão que a vista alcança, ela é um aspecto objetivo, porque eu consigo ver, e nesse tempo a paisagem era tudo que eu via. Mas nós sabemos hoje que paisagem não é só isso. Vamos em frente. Próximo. Então,
A paisagem agora é um produto da condição humana, portanto, uma representação de vivência. Se eu tenho vivência, eu posso perceber tudo que está registrado na paisagem, tanto pela natureza quanto pelo homem. Se eu não tenho vivência e nem conhecimento, eu vou ter uma ideia, mas eu não tenho isso com mais precisão. Então, para algumas personagens, por exemplo, no caso aí está registrado a expressão genérica de um lugar, bom, não é bem genérico, mas está isso na literatura. A paisagem pode ser descrita ou escrita, é o caso de um romancista. A paisagem é o alimento para o espírito e para o corpo, segundo uma interpretação filosófica. Isso é um pouco nosso. Eu acabei de falar sobre Dardel. É você olhar o mar e ficar ali admirando, se deleitando com aquela paisagem, você olhar uma outra paisagem, você olhar, vamos pensar aí no pessoal de Codó, você olhar o rio Mearim, aliás, o rio Itapecuru, com uma enchente grande. Claro que quando você olha o rio Itapecuru seco, ou quase, você fica triste. É uma outra forma de entender a geograficidade. Mas quando você nota ele cheio, você acha que é uma coisa fantástica. Agora, quando ele está cheio e você nota que ele está levando um boi ou vários bois, levando uma casa ou várias casas, aí você fica triste pelo que está acontecendo. Por quê? Porque algumas pessoas não entenderam o rio. E aí talvez a gente possa ligar essa diversidade de pessoas, diversidade de interpretações, ao que a Fabiana colocou lá no comecinho da palestra, que é o título, Geograficidades. Cada pessoa interpreta o ambiente em que vive segundo o seu conhecimento e segundo as relações que acha que pode estabelecer com ele. Né? Então, essa questão da enchente é uma questão um pouquinho complicada, mas ela está aí, ó. Ela é um alimento para o corpo numa certa hora, mas se você não dominar a concepção de risco, ela pode representar a própria morte. Vamos em frente. Bom, ela tem alguns significados. Panorama visto de um determinado ponto. Isso já foi colocado no slide anterior. Representação artística de um panorama também já foi colocado. Plano de fundo de retratos. Não vou dizer só os oficiais, né? Porque aqui por lá a gente tira um retrato, e principalmente os selfies, a gente está tirando hoje em dia para mostrar que tem um plano de fundo. E você ainda mostra na selfie dizendo assim, eu estive aqui. Não é isso? Então, com esse significado, a palavra integrou um mundo que é muito midiático, muito, às vezes, efêmero. Não é aquele sentido mais clássico que a gente poderia considerar. Vamos em frente. Bom, aí nós temos uma questão interessante, né? A necessidade de você entender que essa percepção da paisagem ela é resposta dos nossos sentidos aos estímulos externos. Certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros ficam na sombra ou são bloqueados. Por quem? Pelo sujeito que está percebendo. Então, ele está percebendo com base na sua vivência, na sua experiência. Então, o que percebemos tem valor para nós, para a nossa sobrevivência biológica, social e para propiciar satisfações que estão enraizadas. Isso tudo é a nossa relação com a Terra. Cada um exerce a sua relação. Vamos em frente. O sujeito, que é o autor, ele executa o ato de perceber. O objeto é o elemento que está sendo percebido. Pode ser um artigo, mercadoria, uma peça, um morro, uma paisagem, uma coisa material que pode ser percebida. As relações são os vínculos que o sujeito tem com o objeto. Né? Então, se eu tenho um vínculo atrativo de empatia, eu vou me animar com isso. Se é um vínculo de temor, de
de pavor, eu vou me assustar com isso. Se é um vínculo que exige a minha ação e eu já conheço a história, ou seja, já conheço a relação, eu vou ter que me preparar bem para isso daí. E aí enfrentar as vulnerabilidades, os medos que vêm pela frente. Vamos lá. Então, a importância da paisagem, ela, no nível individual, ela auxilia a consciência do espaço, a percepção dos objetos e das relações. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma caminhada, eu tenho que me preparar para o que vem pela frente. Se eu não conheço nada previamente, eu tenho que me preparar para, à medida que eu for conhecendo e operando ações para resolver os problemas. Então, a caminhada, ela pode indicar isso daí. Eu tenho relações com os objetos, então eu vou ter que caminhar, mas vou ter que atravessar um riacho. Não vou dizer um rio, porque nem todo mundo sabe nadar, mas vamos dizer que seja um riacho. Dá para atravessar, vamos dizer, usar um termo do meu tempo, o riacho da Val. Quer dizer, o riacho permite você atravessar andando. Ah, mas eu tenho que compreender a correnteza. Ou seja, a minha relação com a natureza permite isso? Se não permite, é melhor não entrar para a travessia, e assim por diante. Do ponto de vista da coletividade, é um pouco semelhante. Expressa a diversidade da percepção dos sujeitos. Então, por exemplo, eu tenho, no primeiro caso, a percepção de um sujeito. Na coletividade, eu tenho a percepção dos sujeitos. Ao nível institucional, eu tenho a percepção das potencialidades dos objetos. Por quem? Pelo sujeito ou pelos sujeitos que são os gestores das empresas. Isso é perfeitamente possível. Próximo. Bom, vantagens da percepção. Você pode exercer ou trabalhar com o conceito de prevenção, de economia, de segurança, satisfação, ganhos materiais, tempo e recursos, ou tempo e capital. Quem é um bom percebedor vai saber isso daí rapidamente. Por exemplo, o nosso dia a dia, nós vamos ter que ir para a escola, nós percorremos sempre o mesmo trajeto, nós temos que ir trabalhar, percorremos sempre o mesmo trajeto, vai variar. Se eu vou a pé, eu posso percorrer sempre o mesmo trajeto. Se eu for de carro, vai depender do trânsito. Mas eu tenho que perceber isso. Para isso, eu tenho que me munir dos meios, dos recursos que eu tenho para saber como é que está o trânsito. Então, hoje em dia, nós temos aplicativos que indicam qual é o melhor trajeto. A relação custo-benefício. Nós sempre vamos trabalhar na relação custo-benefício. Mas tem gente, e é um pouco o meu caso, que diz assim, eu não quero saber do custo, eu quero saber do benefício. Então, a minha satisfação é mais importante. A minha segurança é mais importante. Por exemplo, ninguém entra em canoa furada. Mas se o trajeto for pequeno e o buraco da canoa também não for muito grande, a gente pode avaliar se vale a pena fazer a travessia. Próximo. Bom, aí vem um elemento que já tem a ver com aquilo que a gente falou na evolução do homem, que é o aparecimento da cognição e o desenvolvimento dessa cognição um pouco mais avançada. Então, um processo de obtenção, armazenamento e utilização da informação. Quanto mais o homem instruído, mais essa cognição é operada rapidamente ou mais aceleradamente. Atitude. A atitude tem a ver com a postura do indivíduo. Às vezes o homem sabe tudo, mas morre de medo, então ele não vai ter atitude. Às vezes ele não sabe nada e não tem medo, aí ele tem uma atitude, e aí ele comete erros graves e podendo, inclusive, morrer. Então, por exemplo, o sujeito que pensa que dá 2 braçadas é saber nadar e resolve atravessar um rio, tem grande potencial de morrer afogado, porque ele não teve a atitude adequada para a cognição que ele devia ter tido. Ele não teve cognição, portanto, ele teve uma atitude fora do contexto, né?
E aí ele projetou uma imagem, ou seja, uma representação mental do objeto, como se fosse fácil. E não é fácil. Então, nós precisamos ter uma cognição mais avançada, viver uma experiência maior, ter uma atitude mais ponderada para que a nossa representação mental do objeto seja mais coerente. Próximo. Bom, o que é, então, representação? É um processo de evocação dos objetos, paisagens e pessoas, independentemente da percepção atual. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: quando a gente está apaixonado por uma pessoa, isso acontece muito na adolescência e na fase jovem do adulto, você pergunta a 10 pessoas o que acha daquele, vamos dizer assim, objeto da paixão, porque o sujeito é você. Aí você pergunta a 10 pessoas o que você acha dele ou dela. Os 10 dizem não presta, aí você fica com ele assim mesmo. Por quê? Porque a sua representação, a sua evocação foi própria. Você perguntou em retórica, mas você não queria saber da resposta. É uma noção interessante aí, a noção de valor, é a qualidade que a gente atribui à relação, representação ou ao objeto. Né? Então, a noção de valor que eu atribuo a isso é que diz qual é a minha atitude. E aí tem um elemento interessante que eu gosto de citar, é a visão de mundo. A visão de mundo é a visão que você construiu a partir da sua experiência de mundo. Se você é uma pessoa viajada, se você é uma pessoa estudada, se você é uma pessoa... Antigamente tinha muito uma frase que acho que ainda hoje pode valer para algumas. Fulano tem que ler muito, porque você lendo muito, você aprende sobre o mundo. Sim. Agora, se você puder ler muito e viajar muito, você aprende 2 vezes sobre o mundo. Então, vamos trabalhar um pouco com essa ideia aí. Eu já estou meio que apressando, Fabiana não me cobrou tempo ainda, mas vamos em frente, Fabiana. Eu não lembro quantos slides faltam. Bom, a paisagem, o que é isso? O aspecto observável da combinação entre natureza, técnica e cultura. A percepção é o que a gente vem falando aqui. Capacidade do indivíduo para converter estímulos sensoriais em experiência organizada e coerente. A representação que foi colocada anterior é a evocação dos objetos, paisagens e pessoas, além do visual, da visão atual. Nós temos que ter cuidado com a visão atual, com a impressão atual. Ela é, às vezes, fake news. Vamos em frente. Bom, algumas respostas comportamentais, o Tuan coloca isso muito bem, então ele criou lá uns termos de topocídio, que é a aniquilação deliberada dos lugares. É um pouco aquilo que está na Bíblia, né? Quando você sair de um lugar, se você não gostou do lugar, bata a bota para cair até a terra que estava no seu lado. Bom, topofilia é um termo que eu gosto muito e vale muito para os nossos laços, né? São os laços afetivos, desculpem aí, porque a correção não funcionou. Laços afetivos do homem com o seu ambiente. E aí eu cito uma situação muito comum. Cada um de nós que nasceu, por exemplo, no interior, lá no interiorzinho, naquele interior longe de tudo, não tem nada lá, mas ninguém pode falar mal dele, porque só nós podemos, porque é o nosso lugar de nascimento. Então, a topofilia é o sentimento que a gente vai adquirindo em termos afetivos sobre os lugares. E aí, às vezes, a gente passa a adotar vários lugares, mas tem sempre aquele que a gente tem um sentimento maior. Topofobia tem um pouco a ver com aquele lugar que você não quer aniquilar, mas também não quer voltar. Então, quando você conhece, você... foi bom ter conhecido, mas não quero mais saber. Próximo. Bom, aqui eu acho que a gente pode até passar, né? Não é tão relevante para essa palestra. Vamos ver aí, ó. Conhecimento da paisagem incorpora o espaço desconhecido, ou seja, o espaço de vivência ou da prática. Aqui entra um pouco aquilo que eu falei.
Se você visitou, legal, conhece. Se você viveu, conhece. Se você leu sobre, conhece. Mas se você não visitou, não leu e não viveu, você não tem muita referência dessa relação com outros lugares. Você vai ficar apenas com o lugar que você, de fato, vivenciou. Vamos em frente. Bom, a categoria espaço integra os componentes físicos que servem de cenário da ação dos personagens, cenários geográficos e interiores. O conceito pode ser entendido no sentido translato, ou seja, abarcando tanto a atmosfera sociais, espaço social, como psicológicas, espaço psicológico. E assim todas as outras categorias, políticas, religiosas e assim por diante. A organização do espaço tem sentido de continuidade, ou seja, o espaço nunca vai estar concluído, ele vai estar sempre representando um estágio de tempo, uma fase. Então, aí a organização tem sentido de continuidade que se contrapõe à transitoriedade do tempo. Vamos lá. Ok, então esses conceitos afins eu acho que a gente pode passar, vamos em frente. Tá. Continua. Ok, temas recentes, talvez a gente possa pensar nisso daí. Então, temas recorrentes que a gente vai ter que pensar nisso. Qualidade ambiental, paisagens valorizadas, riscos ambientais. Então, qualidade ambiental é o que todos nós almejamos hoje em dia, mas o que nós fazemos na nossa relação homem-terra, ou seja, o que nós fazemos enquanto indivíduos que praticam ações que vão ser qualificadas como geograficidade, o que nós fazemos para melhorar a nossa qualidade ambiental? Hoje mesmo, eu me lembrei dessa palestra no Jornal da Mirante de manhã, com uma reportagem sobre o rio Itapecuru, aí em Codó, numa pontezinha de madeira, que o repórter mostrou o rio com uma carga de resíduos sólidos fantástica. Ou seja, que qualidade ambiental nós queremos? Qual é a nossa relação com a terra? Porque a relação com a terra, nós precisamos dizer que o rio, e aí o rio Itapecuru, cheio de lixo ou de resíduos, é a terra. É um segmento da terra. E vai depender de quem manter esse rio limpo, da nossa ação em relação à terra. Que empatia nós temos, ou que ação predatória nós temos. Isso, na medida em que eu tenho qualidade ambiental, ou seja, qualidade dos ambientes, e aí o primeiro ambiente é aquele onde eu vivo, né? O primeiro ambiente é aquele onde eu vivo, eu vou valorizar a minha paisagem. Então, eu posso, por exemplo, plantar mudas de árvores que dão flores, que dão frutos, que dão verde. Eu costumo dizer que é melhor um verde bonito que tem uma flor cheirosa e um fruto saboroso. Isso é qualidade ambiental. Verde bonito, flor cheirosa, fruto saboroso. Mas, assim, se eu não consigo, dentro desse espaço eu não consigo tudo o que eu quero, eu vou enfrentar os riscos. Então, eu tenho que ter vivência na minha relação com a Terra para perceber os riscos. E aí eu vou ter as representações, né, do mundo, mas do mundo a partir do meu ponto de referência. As escolas, não sei que a maioria de vocês conhece, mas as escolas têm projetos de estudo para os alunos desde o pré. E começa, por exemplo, com conhecimento da sala de aula, conhecimento da escola, conhecimento do jardim, conhecimento do bairro, conhecimento da cidade, conhecimento do estado, conhecimento do país, do mundo. Isso é a geografia que vocês devem ter praticado até aqui. E o que vocês estão fazendo para que tudo isso se mantenha na relação
homem-terra com qualidade. Então, a representação do mundo ela vai passar para imagens de lugares distantes. Vamos em frente. Próximo. Bom, aí já um pouco ligado a isso que eu falei, aqui nós temos uma questão interessante que são os espaços pessoais, que a gente pode chamar de lugar, relação entre arte, paisagem e lugares, espaços pessoais. A questão dos mapas mentais, todos nós temos o nosso mapa mental de localização, então quando a gente chega em um lugar, a primeira coisa que faz, independente do grau de instrução que tem, é procurar estabelecer a relação com o lugar, saber onde está, localização, ver as distâncias, extensão, ver as direções. Se você for um pouco mais preparado, você vai ver as direções em termos dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, distâncias, o que tem em cada direção. E assim, você tem uma percepção ambiental que vai te facilitar o planejamento do que fazer. Vamos em frente. Bom, aí já é uma prática de pesquisa, não é bem o nosso caso, pode passar. Bom, elementos que você precisa perceber, meio físico, estrutura geológica, relevo, águas, perceber o clima, nós estamos agora num problema sério de percepção dos elementos do meio físico. Precisamos aprender a perceber e precisamos aprender a ter uma atitude coerente para que as coisas não piorem. Percepção objetiva das manifestações culturais. Percepção subjetiva. Fluxo de energia. Eu costumo brincar perguntando o seguinte: será que a gente sabe o efetivo valor de uma sombra, de uma árvore? Nesses tempos de onda de calor, nós estamos precisando urgentemente aprender o valor da sombra e cultivar a sombra, ou seja, a árvore que dá sombra. Às vezes não é só a sombra quando o teto é de plástico, PVC, porque o calor aí é muito grande. Então nós precisamos ver essa questão dos fluxos de energia. Lembrem-se que nenhuma corrente de vento entra numa casa com portas e janelas fechadas. Precisa ter entrada para vento, mas o vento só entra se ele tiver por onde sair. Então, a compreensão desses fluxos é fundamental. E aí as relações a gente faz por meio indutivo. Na medida que você tem a condição do particular, você vai fazendo mais para o geral e estabelecendo as formas que os fluxos vão facilitar a sua vida. Próximo. Aí, só para vocês terem algumas evidências de prática, né? Eu tenho aí uma paisagem. Eu estou vendo que tem rastros de pneus. Então, eu tenho... É claro que essa paisagem eu acho que vocês já conhecem, né? Mas eu tenho água, eu tenho uma lagoa que está secando, mas eu tenho vários carros, indicando que eu tenho várias lagoas do outro lado das dunas. Eu posso perceber isso. Então, aí nós estamos no Lençóis Maranhenses. Vamos lá. Próximo. Então, aí, ó, indica viagens, indica porto. Eu estou percebendo isso. Eu tenho um ferryboat. Né? Eu tenho um ferryboat, então indica uma travessia oceânica. Eu não estou vendo a travessia, mas eu sei que vai ter, eu tenho cognição para isso. Próximo. Olha só. Facilmente eu vou perceber... Será que eu estou numa igreja? Não, isso aí não é uma igreja, mas dá para perceber que é um cenário de convivência religiosa. Por quê? Porque as imagens estão indicando isso. Então, às vezes, você que tem vivência, numa foto dessa, você percebe. Lógico que aí tem pessoas. Mas por trás das pessoas, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um jardim com flores, eu estou vendo flores de um clima frio, e eu estou vendo imagens religiosas. Portanto, eu estou próximo de um convento. Próximo. Bom, aí eu tenho... Infelizmente, eu acho que a maioria não tem vivência com... Pode manter esse...
Infelizmente, eu botei isso aí de propósito, infelizmente a maioria não deve ter essa vivência. Essa foto da esquerda, eu não sei se vai, aqui tem a torre, é um rochedo calcário, é o rochedo onde fica a cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Essa é a entrada, aí onde tem a torre, é a entrada da gruta. E a outra foto é a foto da igreja dentro da gruta. Então, aí nós percebemos estalactites, não tem estalagmite, porque foi tirado para botar o piso, mas essa é uma gruta que tem uns 3 salões de celebração de missa. 2 deles, pelo menos, comportam aproximadamente 150 cadeiras, só para vocês terem uma ideia. Então, aí é o tipo da paisagem que só vivendo a gente vai ter a ideia do que é. Não adianta só descrever, porque a gente vai achar que dentro de um morro daquele lá não cabe tamanha coisa. Passo o próximo. Bom, aí eu tenho águas e dunas, e se vocês olharem um pouco mais, eu tenho mar lá na frente, mas o pessoal do Maranhão chama deserto. Vai entender. Vamos em frente. O que eu tenho aí? Eu tenho algumas plantas exóticas. Alguém é capaz de imaginar que essas plantinhas que estão abertas são carnívoras? Não é capaz de imaginar, né? Pois são. São plantas carnívoras que se desenvolvem próximo ali de Santo Amaro. Claro que elas não pegam boi, elas vão pegar o mosquito, mas são carnívoros, porque o mosquito é carne para elas. Próximo. Essa paisagem é relativamente conhecida e uma alusão, por exemplo, ao fato de que a paisagem também é evolutiva, né? Isso aí é no tempo que na litorânea, aqui em São Luís, se realizava marafolia. Hoje não tem mais marafolia. Então, essa estrutura que está aí é uma estrutura armada para o marafolia. Hoje não temos mais, mas temos, assim, um trânsito intenso, temos aos domingos isolamento para passeios da população e assim por diante. Vamos ao próximo. Aí é o centro histórico. Lógico que a decoração está indicando o quê? Carnaval, Natal ou São João? Precisa ter a vivência para compreender. Vamos em frente. Ok. Conclusões que eu posso apresentar agora. Paisagem é um fenômeno complexo. É natural, mas é também humanizado, ou seja, produzido pelo homem. É cultural também. A percepção é feita pelo processo cognitivo, ela é objetiva e pode ser subjetiva, implica atitude, depende dos atributos do sujeito, eu falei aqui da cognição, e evolui com o conhecimento. Próximo. Muito bem, desculpem a demora, mas eu espero ter dado uma visão geral do problema, da temática, e aí nós podemos agora conversar sobre. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, professor. Excelente explanação. Né? A gente sempre aprende, tem muita coisa a aprender, tem muita coisa aí, muitos elementos para reflexão, sobretudo quando a gente trata da paisagem a partir dos aspectos culturais, né? Quando a gente traz essa coisa das geograficidades, da percepção, e aí a gente faz uma correlação direta também com aquilo que a gente vem estudando há um pouco mais de 2 anos aqui no Geocultural Maranhão. A gente está desenvolvendo a pesquisa com geossímbolos, né, geossimbologias, e tem uma relação intrínseca com a questão das paisagens, e trazendo como foco, né, o município de Codó,
especialmente aqui a zona urbana. Então, suas reflexões fizeram pensar também nesses aspectos, né, que a gente tem aqui em Codó. A gente abre agora, né, para questões, quem tiver alguma questão, quem quiser fazer alguma consideração, né, vocês podem colocar tanto pelo chat, ou podem, se vocês quiserem, podem ligar a câmera, podem ligar o microfone de vocês para fazer essas considerações ou esses questionamentos, certo? O pessoal, fiquem à vontade aí para fazer as questões. Estou aguardando. Tá, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazer aí uma consideração, né, em relação às igrejas católicas aqui de Codó. O professor falou, aí ele disse, em geral, as igrejas estão nos lugares mais altos de uma cidade, por exemplo, e aqui em Codó não é diferente, né? A gente tem a igreja de São Pedro, a gente tem a igreja de São Sebastião, estão nas cotas mais altas da cidade. A igreja de São Pedro é conhecida porque ela fica no alto do morro. E aí, lá de cima desse morro, lá no mesmo, na frente da frente da igreja, a gente consegue ver praticamente a cidade, né, na sua integralidade. E aí a gente fica pensando, né, já puxa outro link aí para a questão da expressividade das religiosidades de matriz africana em Codó, né? A maioria das pessoas, eu acredito que saiba que Codó é conhecida pelas religiosidades de matriz africana, principalmente o terecô, também conhecido como tambor da mata codoense. E aí a gente faz esse paralelo, né, essa articulação, tentando encontrar caminhos, né, para responder a algumas questões relacionadas, por exemplo, à invisibilidade dos templos das religiões de matriz africana. E aí traz um pouco da história, né, de repressão a essas religiosidades, do medo que as pessoas que são da religião acabaram tendo, porque foram e continuam sendo também alvos de perseguições, e as suas paisagens, né, as paisagens dos templos, dos lugares sagrados, das religiões de matriz africana, acabam invisibilizadas na paisagem. A gente não vê com tanta expressividade como a gente consegue olhar uma igreja católica de longe, né? A igreja São Pedro a gente consegue avistar de longe, né? A igreja de São Sebastião, de certa forma, também a gente consegue avistar de longe. Tanto é que elas foram consideradas geossímbolos de Codó, né? No começo da nossa pesquisa, a gente fez o processo de identificação de geossímbolos de Codó. E essas igrejas apareceram enquanto foram indicadas enquanto geossímbolos, para ver tamanha influência que isso tem. Não apenas na paisagem material, nessa paisagem que a gente consegue ver com os olhos, sobretudo nessa paisagem relacionada ao simbolismo, à imaterialidade, o que é que significam esses predomínios, né, essa expressividade dessas igrejas, desses símbolos de religiosidades cristãs nas paisagens aqui, nas paisagens urbanas de Codó. E como essas expressões da paisagem, elas nos dão indicadores, né, são indícios de invisibilidades também, de opressões, né? Então está tudo correlacionado. Então, eu fiquei pensando aí quando o professor falou nesse aspecto. Então, posso fazer algum comentário a respeito? E, claro. Existe uma expressão que eu acho que a gente tem que reconhecer, não tem que valorizar, mas tem que reconhecer. Existe aí um elemento de poder,
Então, a igreja, ela sempre, desde a colonização, ela esteve como elemento de poder. Tanto que foi o Papa que assinou o Tratado de Tordesilhas. Basta você pensar nisso. Então, o Papa destinou uma parte do mundo para a Espanha e a outra parte do mundo para Portugal. E o resto ficou com o quê? Então, o rei da França diz que não reconhecia o testamento de Deus, dizendo que o Papa podia gerenciar o mundo conhecido da forma que gerenciou. Então, com essa autoridade do Papa, a igreja percorreu até aqui. Hoje já nem tanto, mas ela vem com essa autoridade. E aí você diz assim, bom, mas o Papa, o bispo, o cardeal, o padre, tendo esse poder, ele vai escolher que lugar para fazer seu marco, para fincar seu marco. Como ele tinha conhecimento, como eles tinham conhecimento e até uma certa necessidade estratégica, por exemplo, eles precisavam estar num lugar alto para saber quem é que estava indo para a igreja. Quer dizer, também tem essa visão. Se você olhar, por exemplo, São Luís, o lugar alto indica isso, mas existem outras formas de se comunicar, por exemplo, através dos túneis entre uma igreja e outra, que era um outro símbolo que está no poder. À medida que eu preciso me evadir por conta de uma crise social, eu vou pelo túnel. Foi isso que aconteceu, e é por isso que nós temos túneis aqui em São Luís. Mas sempre a classe que exerce o poder, ela vai optar pelas melhores escolhas. No caso dos templos africanos, qual era a forma de sobrevivência na época deles? Era a invisibilidade. Hoje em dia, a visibilidade precisa aparecer porque já tem uma lei que protege. Mesmo tendo uma lei, mesmo com todo o conhecimento da sociedade, você citou bem, e nós temos aqui em São Luís vários exemplos de perseguição. Há pouco tempo, e eu registro isso com muita tristeza, a imagem de Iemanjá, lá na Praia do Olho d'Água, foi deteriorada. Né? E isso já tem, digamos, 4, 5 meses, e aí eu vou lá quase toda semana. Cadê? Está com tapume, ninguém está fazendo nada. Isso é uma forma de manter a invisibilidade. As pessoas que passam lá pensam que tem obra, não tem obra, tem só um isolamento. Tá? Não tem obra. Então, assim, as classes poderosas exercitam o seu poder. As que não têm poder exercitam os meios de resiliência. Então, nesse caso, eu não vou nem dizer que foi o negacionismo que prevaleceu, eu vou dizer que foi a resiliência dos praticantes que prevaleceu. Agora mesmo eu estou orientando um aluno no PGCult, que ele está trabalhando com a preservação do ambiente para as práticas de Umbanda. E nós estamos com dificuldade de achar ambiente preservado, porque tem entidade que depende de ambiente preservado, e não tem. Se você procurar aí em Codó, você ainda vai achar uma mata que ninguém percorreu, que ninguém perturba. Mas aqui em São Luís, onde que eu vou achar um lugar que ninguém perturba para a prática de tambor, prática de despacho, essas questões? Os rituais que dependem de ambientes preservados, nós estamos com dificuldade de mapear os ambientes preservados, só para ter essa ideia, né? Vamos em frente, mais alguém que quer falar? Agora, pessoal, eu estou longe, mas estou ouvindo. Tem umas considerações e questões aqui já no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só ligar minha bateria aqui, mas já faço. Podemos. Podemos? Tá. Podemos. Você pode fazer a leitura e eu vou comentar. Tá bom, professor. Ana Luísa Salazar dos Santos falou. Boa tarde, professor. Excelente explicação. Sobre a percepção da paisagem, como esta pode ser benéfica para o alcance de uma qualidade ambiental? Ok, qualidade ambiental é algo que é coletivo.
Cada um de nós deve contribuir para que essa qualidade ambiental seja alcançada. No entanto, o que nós temos é o seguinte: a gente às vezes atribui a responsabilidade da qualidade ambiental aos órgãos do meio ambiente. Eu costumo dizer meio ambiente e logo em seguida eu digo, não gosto dessa expressão. Porque não existe meio ambiente. O que existe é o ambiente inteiro. Então, vamos pensar o seguinte: na medida em que eu, sujeito, toda a paisagem, deixo a responsabilidade da qualidade ambiental para o pessoal do, entre aspas, meio ambiente, eu não cumpro a minha parte. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é o seguinte: ao iniciar cada dia, pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer hoje para manter a qualidade ambiental? Aí, vamos pensar o seguinte: que ambiente? O ambiente do meu quarto, o ambiente da minha cozinha, o ambiente da minha casa, o ambiente da minha escola, o ambiente do meu trabalho, o ambiente do meu clube, ou seja, qualquer segmento do ambiente por onde eu andar, qual é a minha atitude? Olha, a gente falou de atitude lá. Qual é o meu conhecimento? Qual é a minha vivência e qual é a minha atitude? Na medida em que eu agir para preservar a qualidade ambiental ou recuperar a qualidade que já existe, aliás, que foi destruída, é esse o sentido da minha prática de vida. Então, como a gente pode contribuir? Agindo coerentemente com os conhecimentos que a gente tem, e se a gente não tem suficiente, aprendendo sempre, e no final a gente vai ter uma vantagem fantástica, que é poder dizer assim: a minha consciência não está me cobrando nada. Certo. Obrigada, professor. O David dos Santos Lima comentou: a igreja de São Raimundo também é bem alta. É verdade, David. Obrigada pela lembrança. O João Matos colocou: boa tarde, sou discente da Universidade Estadual do Maranhão, campus Coroatá. Achei interessante quando o senhor falou uma frase que me impactou. Aí, em seguida, ele coloca: se você ler muito, você aprende sobre o mundo. Mas se você ler muito e viaja muito, você aprende 2 vezes o mundo. Também tem a questão dos resíduos sólidos no rio Itapecuru. Em Coroatá, aqui não é diferente. Sobre isso, a questão que a sociedade maranhense e do Brasil sobre o descarte inadequado desses resíduos está virando uma cultura. Ou se tornou uma cultura, ou é a educação mesmo dos brasileiros, sendo que isso afeta muito nas paisagens. Bom, David, vamos pensar o seguinte: o que a gente defende como cultura é algo positivo. Vamos dizer que isso aí é um vício, entendeu? Ou uma falta de educação mesmo. Eu não vou. Pode ser uma cultura, porque é uma prática social, mas eu não acho que deve ser registrada como coisa de valor. Ao contrário, tem que ser combatida. E aí vocês, estando em Coroatá, pensando na relação de vocês com a terra e com a paisagem, e com o Maranhão, tem que pensar que o lixo de Codó vai para Coroatá, né? Quer dizer, além do pessoal de Coroatá que joga lixo no rio, o rio leva o lixo do pessoal de Codó, porque está ajusante. Coroatá está ajusante de Codó. Quer dizer, pode ser que algum lixo o rio deixe pelo caminho ou pelo curso, mas então, melhor não jogar nada no rio. Isso vale para o pessoal de Codó, para o pessoal de Coroatá e vale para todo o pessoal que tem proximidade, que vive proximidade de cursos d'água. Ok, professor, obrigada. A Ana Luísa coloca o seguinte: as pessoas que identificaram as igrejas enquanto geossímbolos
Também pontuar essa questão de estar em partes mais altas da cidade, relacionando isso à sacralidade e aproximação com o divino. Olha, essa coisa de aproximação com o divino fica muito pouco evidenciada no morrinho como esses aí de Codó. A aproximação com o divino, talvez a gente pudesse dizer assim, é muito fácil de pensar nisso numa altitude de 3.000 metros. Porque a 3.000 metros, 4.000 metros, eu já estive em lugares a 4.800 metros de altitude. E lá você tem uma dimensão do divino muito forte, porque você não tem como avaliar o potencial da criação divina. Essa questão aí é uma questão que pode ser interpretada, mas não quer dizer que você tem essa aproximação. A aproximação com o divino mesmo, para mim, essa coisa da coerência de uma prática equilibrada, fraterna, seguindo os ensinamentos. Para mim, essa é a aproximação com o divino. A altitude pode favorecer o domínio do ambiente. O pessoal que estuda topografia fala uma palavra que é interessante, chama comandamento. Na verdade, você tem comandamento sobre tudo que está mais baixo. Mas aí, cada ponto, você vai restabelecendo os comandamentos, até chegar na borda do rio, né? Até chegar na borda do rio, que aí o único ponto mais baixo é o próprio rio. E aí você escolhe se pula ou fica. Obrigado. Certo. Mais alguma questão, pessoal? Mais algum comentário? A Bruna colocou o seguinte: boa tarde, professor, muito boa a sua explanação. Sobre a geograficidade, pode-se afirmar que ela é estabelecida por meio de qualquer relação, desde os primórdios, ou ela só surge a partir de uma consciência ambiental? Então, se você entender a geograficidade como a relação do homem com a Terra, segundo Dardel, essa relação ela existe desde que o homem surgiu. Como eu mostrei na evolução do homem, ela nem sempre foi conscienciosa, mas ela era sempre uma relação. Então, enquanto o homem era caça, enquanto ele foi caçador, enquanto ele aperfeiçoou os instrumentos e enquanto ele foi à Lua, a relação é sempre o homem com a Terra, porque ele foi para a Lua olhar a Terra, ele foi ver outras coisas, mas de lá, o que mais se salientou na ida do homem à Lua foi de lá ele olhar a Terra. Ou seja, a relação com a Terra está sempre na essência de tudo. A questão é, como que é essa relação? Você pode até pensar o seguinte, ela é uma relação empática ou é uma relação predatória? Então, pelo que nós colocamos aqui, enquanto o homem, por exemplo, age na relação com a Terra para sobreviver, ele está tendo uma relação, digamos, de equilíbrio. Na hora que ele age predatoriamente, ele está tendo uma relação de destruição. Não deixa de ser geograficidade, só não é positiva. Só não é uma ação positiva. Então, por exemplo, nós vimos muitos programas na televisão sobre pesca, e aí tem a pesca esportiva, que é aquela pesca que você fisga o peixe, puxa o peixe, mostra o peixe para todo mundo. Quem está ganhando com isso? É o peixe? Ou seja, é a relação com a Terra? Não, quem está ganhando com isso é o sujeito que está lá se exibindo, né? E nesse caso, até que não é tão mal, porque ele joga o peixe na água, mas ele sacrificou o peixe. Né? Ele sacrificou o peixe. É diferente da pessoa que está com fome e pega um peixe para comer, porque isso na relação com a Terra, ele está sobrevivendo. Por exemplo, a caça esportiva. Tem muita gente que caça esportivamente, ou seja, pelo prazer de matar um bicho. E tem o indivíduo que caça para comer. É diferente.
Temos que pensar que isso é uma atitude. Ambas situações indicam a relação do homem com a terra. No nível de consciência moderna, não, mas no nível antigo, isso é geograficidade. Só que uma coisa é você estar se relacionando com a terra como elemento da terra, a outra é você estar se relacionando com a terra como um parasita da terra, que é o que acontece com a modernidade em muitas situações. Então, as empresas que, por exemplo, são monocultoras, que trabalham com grandes propriedades, que devastam a natureza, tá, é uma relação com a terra. Isso é geograficidade? É. Agora, isso é positivo? É. Para quem? Para a terra? Temos que refletir sobre isso. Ok. Certo. Obrigada, professor, pela resposta. Fiquei refletindo também sobre uma fala sua, né? O valor efetivo da sombra de uma árvore. Nós sabemos esse valor, e aí a gente lembra da situação que a gente tem vivenciado aqui em Codó, né? Onde o próprio poder público municipal, né, ele corta as árvores. A gente já tem poucas árvores na cidade. E aí a gente ainda se depara com situações caóticas e precárias, né, em que o poder público simplesmente extermina as poucas árvores que ainda tem e substitui as árvores mais antigas, mais frondosas, né, até árvores centenárias, por árvores que nem são nativas. Né? Aqui em Codó tem uma árvorezinha que é bem característica, né, que qualquer lugar que a gente ande aqui no centro urbano, a gente observa que, se eu não estou enganada, o nome popular dela é nim indiano. É uma arvorezinha que eles dizem que tem um efeito inseticida também. Então, há uma substituição das árvores nativas por esse tipo de árvore, né? É claro que é importante, né? Eu não estou dizendo aqui que não seja importante, mas a gente percebe a necessidade de se repensar nessas atitudes aqui em Codó. E se o poder público não faz uma gestão ambiental adequada, do jeito que deveria ser, que é praticamente inexistente a gestão ambiental aqui em Codó, a gente fica pensando também na necessidade de articulação, né, de participação popular, de pressão popular para que as coisas mudem, né, para que as situações sejam transformadas. E aí, pensando também nesse aumento da temperatura também, que Codó já é um lugar muito quente. E com essas ondas de calor, então, tem sido praticamente insuportável, né, viver na cidade. As pessoas estão reclamando, né? A gente sempre ouve os moradores também reclamando e vê a necessidade de ter muito mais processos de educação ambiental, muito mais processos de participação popular, né, para que se trabalhe questões como essas, né, da questão das árvores, a questão dos resíduos sólidos também, da gestão dos resíduos sólidos, que é outro ponto de fundamental importância, porque tem o lixão aqui, o grande lixão do Codó Novo. Então, são questões mesmo que exigem reflexão, e para além das reflexões, né, também atitudes, não somente atitudes pontuais, mas processuais, para que se tente transformar essa situação. E aí, já pegando o gancho também, tem uma pergunta aqui para o professor. Quando ele falou de rastros nas paisagens, rastros nas paisagens nos reportam a questão dos indicadores, né? Indicadores ambientais. Então, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre esses aspectos e sua importância para a interpretação das paisagens? Então, aí você pode considerar rastros, você pode considerar evidências, você pode considerar testemunhos, quer dizer, você tem vários elementos, várias formas de nomear esses rastros, né? Então, é necessário que a pessoa tenha uma certa vivência em termos do que quer interpretar, porque às vezes uma pessoa está habilitada para ver rastros,
de uma época, de uma ação. A outra já não. Então, por exemplo, é muito comum aqui no Maranhão a gente falar em pegadas de dinossauros, mas quem é que é capaz de identificar? Né? Então, marcas rupestres a gente identifica, mas que marca a gente identifica? Não tem muito também. No sentido da vegetação, a gente tem evidências de vegetação primária e secundária, mas o termo secundário é um termo muito genérico. Então, por exemplo, você tem uma mata primitiva, não temos mais quase matas primitivas, mas a mata primitiva está sempre alterada por quê? Ela foi alterada, mesmo que o homem não tenha ido lá, ela foi alterada por um incêndio, e o incêndio gerou uma clareira, e a clareira oportunizou uma planta, uma semente que estava estocada na terra, germinar e crescer e gerar uma divergência naquela paisagem. Então, as pessoas precisam estar habilitadas para entenderem essas evidências. Elas são indicadoras. Então, assim como nós temos hoje dificuldades de identificar a pobreza, por quê? Porque existem apelos da pobreza, aliás, apelos que a pobreza segue, que são contraditórios. Por exemplo, você tem pessoas que hoje em dia não têm uma renda suficiente para se alimentar bem, mas ela tem uma TV a cabo. Como que você explica? Quer dizer, a evidência que salta para nós é a pobreza, mas na hora que a gente olha a casa, diz assim, essa família é pobre. Na hora que a gente olha o tamanho da TV, a gente diz assim, essa família é pobre, mas ela está gastando com supérfluo, ou ela pode ter uma TV com imagem menor. O que é isso que está acontecendo? Então, é preciso que a gente tenha uma avaliação adequada. Então, por exemplo, você tem filtro em casa? Tem. Ótimo. A vela, como é que está? A vela está nova, está velha? Quer dizer, não basta ter um filtro em casa. É preciso saber manter o filtro bem. Né? Então, não basta dizer que tem uma casa. É preciso ter uma casa que favorece algumas questões, do tipo qualidade de vida dentro da casa. Então, isso vale para a vida. As pessoas não têm uma casa, mas têm um carro. O que vai acontecer no dia que a casa cair? Vai morar dentro do carro? Deveria ser o contrário? Quer dizer, isso é muito difícil de avaliar essas marcas, porque são marcas que as pessoas, enquanto sujeitos, podem gerenciar um pouco a seu critério. Agora, na natureza, sim, essa questão que você colocou, Fabiana, sobre as árvores de codó, isso é muito comum em todo canto. Nós vivemos uma fase que eu não entendi muito até hoje o que acontece com os arquitetos, mas eu nunca vi gostarem tanto de palmeiras. E qual é a sombra da palmeira? Quando você pensa no ambiente, qual é a sombra que a palmeira dá? Nenhuma. Então, a arquitetura talvez estivesse pensando, para uma região muito quente, plantar árvores de desenvolvimento rápido, que não dependam de muita água e que possam, de fato, oferecer sombreamento o mais rápido possível. Quer dizer, quando a gente quer pensar em sombra, basta a gente pensar naquela sombra do poste, que de repente você tem uma fila de gente na sombra do poste. Porque, agora, o que é um poste para sombra? Nós estamos pensando em sombra de árvore, né? E aí você chegou numa questão que eu gostaria também de dar um depoimento. Então, sobre a história das árvores, eu não acho que a árvore não tem que ser cortada. Ela tem que ser cortada se estiver oferecendo risco. Se ela não estiver oferecendo risco enquanto a árvore toda tem só uma galhada oferecendo risco, vamos cortar a galhada. Se ela está doente, vamos ver que doença é essa. Se a gente não pode curar a doença, aí a gente precisa abater, mas cortar já plantando árvore do mesmo tipo próximo. Há um argumento
de que você não vale a pena plantar árvore porque você vai plantar árvore e a sombra dela não vai lhe servir, porque você vai morrer antes. Bom, não interessa. Ninguém está plantando árvore pensando em si mesmo, você tem que pensar na coletividade, tem que pensar no ambiente. Né? E aí as cidades que têm árvore frondosa tem que acompanhar bem isso daí. Sobre o NIM, isso que o conhecimento popular adquiriu é válido, mas observe uma coisa, o NIM que mata o inseto, ele mata também os insetos bons. O NIM mata as abelhas. Então, onde tem muito NIM, não tem muriçoca, mas também não tem mel. E aí, o que você prefere? Né? Você precisa entender. Agora, a ideologia que trouxe o NIM para o Maranhão não trouxe a informação de que ele também mata as abelhas. Ele é inseticida. Ele mata qualquer inseto. Eu não vou dizer que mata, mas ele espanta. Ora, então se você tem um pé de NIM na sua porta, você nunca vai poder ter uma colmeia. Porque uma coisa é contraditória à outra. Uma elimina a outra. Né? E o NIM, de fato, ele oferece uma boa sombra, mas só isso. Só isso. Ele não tem outra utilidade além dessa sombra, a não ser que você queira mesmo acabar com os insetos. E aí são todos os insetos juntos. Era isso que eu tinha para dizer. Vamos lá, mais alguém? Ana Luísa comentou. Quando não tem a substituição da árvore, resta só o espaço com concreto. E isso tem acontecido muito aqui em Codó. Eles começaram um processo aí de reforma das praças, e é um projeto absolutamente devastador. Né? Praças que eram arborizadas agora estão só o concreto. Né? Então, não são praças aconchegantes, né? Não causam conforto térmico, não melhoram, não ajudam. E esteticamente também, né? Porque é um negócio muito estranho, né? Uma praça praticamente sem árvores. Bom, infelizmente, talvez isso daí, e aí a menina antes falou em marcas, né? Eu vou chamar agora de ecos. Talvez isso aí sejam ecos do programa Viva Cidadão que a Rosiana implantou aqui em São Luís, quando ela acabou com todas as árvores que tinham nas praças e construiu um espaço de lazer para brincantes de boi e logo para assistentes também. Então, eu acho que temos que combater isso daí. Tudo bem que o espaço de lazer deva existir, mas eu concordo que a árvore é fundamental. Sempre vai ser. Naturalmente, procurando verificar que tipo de árvore, quer dizer, de preferência uma árvore adaptada ao clima local, que tenha raízes verticais, porque as que têm raiz horizontal, elas vão causar problemas para calçamentos e etc. E principalmente deixar o espaço do tronco da árvore livre, porque tem gente que até planta uma árvore, mas bota cimento ao redor do tronco, e aí não penetra água nenhuma, ela vai morrer, sem condição de ser regada. Nessa mesma perspectiva tem a questão do parque ambiental aqui, né, que chamaram de parque ambiental e praticamente não tem árvores. É mais uma situação aí que merece reflexões e atitudes da população articulada, né? O parque ambiental, na verdade, ele causa transtornos. É claro que tem a parte boa, a gente não pode negar, né? Tem muita gente que faz atividade física aqui nesse parque ambiental de Codó, localizado lá na região da Trizidela. As pessoas fazem atividade física, mas praticamente não tem sombra, né? E o sol, a radiação altíssima também é complicado.
Então, não é, digamos assim, excludente. Você pode ter o parque ambiental e deve ter árvore no parque ambiental e pode ter as pistas de rolamento de caminhada, que eu acho que é adequado. Qualquer parque ambiental que se preza precisa ter esses espaços arborizados, né? Naturalmente, zonas que você pode dispor de um espaço maior pavimentado, mas outras que a pavimentação está conciliatória com a arborização. Isso mesmo, professor. João Marcos colocou, acho que a questão ambiental deve ser implantada nas escolas e os alunos, junto com a ação da escola, possam levar isso para a sociedade. Então, João Marcos, eu acho que isso aí é uma coisa que já está atrasado, porque o programa de educação ambiental, inclusive na escola, é um programa que já tem 20 anos. Ele veio com a Eco 92, quer dizer, as primeiras noções dele veio com a Eco 92, então, pelo menos a partir de 2000, era para que as escolas já tivessem esses programas consolidados. O que acontece é que é uma atividade, digamos assim, transdisciplinar e os professores, muitas vezes, só querem saber das suas aulinhas. Agora, me responda, o professor que age predatoriamente com a natureza na vida vai querer desenvolver isso diferente na escola? Não vai. Então, acho que os professores são os primeiros. Agora, aí vem uma outra colocação. E se os professores não fazem? Os alunos não podem fazer? Podem. Para isso existem os grêmios, as associações estudantis. E se não tiver, forma grupo isolado nas salas e vamos trabalhar para isso. É assim que funciona. Primeiro para conhecer e depois para agir. E vamos trabalhar no sentido de melhorar a qualidade do ambiente. Tem uma consideração da Bruna aqui. É interessante que se pense também no planejamento urbanístico da plantação dessas árvores, para se evitar futuros riscos, como acidentes em fiações elétricas, calçamentos e calçamentos danificados, etc. É aquilo que o professor estava comentando, né? Tem que ter árvores adaptadas aos lugares, né? À zona urbana, por exemplo. Ok, isso aí tem um dado novo agora, né? Nós estamos iniciando essas ondas de calor e com as ondas de calor estão vindo tempestades. O que houve em São Paulo 15 dias atrás é uma evidência disso aí. Então, já existe lei e as fiações de eletricidade, tudo, já deviam ser subterrâneas em todas as cidades. Se as fiações fossem subterrâneas, nós não teríamos problemas com fio e árvore. Então, eu acho que já é tempo de se pensar nesse processo de colocação da fiação enterrada para evitar esse problema. Não só esse, outros, né? Por exemplo, um poste que dá choque. Um poste que não tem aterramento é muito comum e pessoas pegam choque, e às vezes tem pessoas que pegam choque, se já tiverem uma comorbidade, elas vão a óbito por causa de um choque no poste. Às vezes nem toca no poste, é a fiação do chão que está passando corrente para a terra. Ou seja, tudo isso seria evitado se tivesse a fiação canalizada, bem acondicionada, numa profundidade adequada, e aí nós não teríamos problema. Ok, professor, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Alguma consideração? Então, se nós não temos, a gente pede que o professor Cordeiro faça as suas considerações finais, para a gente já ir encaminhando para a finalização da nossa atividade, certo? Fique à vontade, professor. Bom, eu queria só agradecer a oportunidade de conversar com vocês e deixar um apelo. Não esperem que os outros melhorem a qualidade do ambiente de vocês. O ambiente por onde vocês circulam e onde vocês vivem,
onde nós circulamos e onde nós vivemos é de nossa responsabilidade. A qualidade desse ambiente, a organização, a decoração é de nossa responsabilidade. E aí você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem sim, porque não precisa de dinheiro, basta saber viver com digamos assim, essa articulação. Né? Se você não tem dinheiro, você não precisa investir em coisas caras, mas você pode ajustar a sua organização espacial desde o seu quarto, por exemplo. Aqui em São Luís nós temos agora uma situação que eu considero interessante. A gente está vendo que as roupas que vendem para frio são roupas são as lojas que vendem roupa de frio vendem muito. Aí eu me pergunto, para quê? Aí você olha uma pessoa com casaco no meio do sol fazendo o quê? Seja coerente. Não precisa gastar com casaco se você pode usar uma camisa fina ou até um short de tecido fino e assim por diante. Então precisa ter conhecimento e não dinheiro para poder viver melhor e ter uma qualidade ambiental melhor. Obrigado. Obrigada, professor. A Bruna colocou aqui uma consideração no chat que é importante também, né? Ela colocou assim: lembrei aqui que vi uma entrevista falando que o não planejamento da plantação dessas árvores pode atrapalhar na dinâmica de locomoção de pessoas com deficiência, como cadeirantes, já que o crescimento dessas árvores pode danificar o calçamento. Interessante essa questão, Bruna. Então, foi isso que eu disse, Bruna. Quando você pensa na árvore com raiz vertical, ela não vai crescer horizontalmente para pipocar o asfalto ou o calçamento. Então, gente, obrigada, né? Agradeço novamente ao professor Cordeiro pela disponibilidade, né? Por sempre colaborar com as nossas atividades. Quero dizer também que o Grupo Geocultural Maranhão está muito feliz por essa oportunidade, né? A gente teve uma tarde muito boa, né? De muita aprendizagem, desses diálogos também que são extremamente relevantes, né? E a gente sempre fica muito satisfeito, né? Se sente também honrado por ter a colaboração de pessoas que sabem, né? Que têm esse conhecimento, que podem nos ajudar a entender melhor certas questões, né? E hoje o professor Cordeiro nos brindou aí com esses conhecimentos relacionados às paisagens, né, as geograficidades, que são esses elos intrínsecos entre os seres humanos, nós, né, entre nós e a Terra. Então, foi sensacional. Né? Nós só temos a agradecer. Né? Então, agradecemos a todo mundo que veio, né, que ficou até agora. É muito salutar. São muito salutares esses momentos. Então, obrigada. E a gente convida também, né, para as próximas atividades do nosso grupo. Né? A gente espera que todo mundo esteja bem e que todo mundo participe também, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está com um grupo no Instagram, a gente tem também o canal que a gente coloca nossos materiais também audiovisuais no canal do YouTube. Então, tá tudo, a gente tenta disponibilizar, né, esse conhecimento que a gente tem gerado, né, tenta popularizar, né, da maneira que a gente pode, a gente vai tentando popularizar também esses conhecimentos que são gerados na academia, né. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês venham participar conosco de outras atividades. Então, muito obrigada. Se você quiser disponibilizar os slides, fique à vontade. Viu? Tá bom, professor. Obrigada. Quem desejar os slides, né, a apresentação, pode mandar um e-mail que a gente encaminha, certo? Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos.